aí, galera, tudo beleza? Professor Luiz Carlos de Física. Vamos dar continuidade ao curso de Física 2, já falando um pouco de espelhos e lentes esféricas, né? Lá do assunto que vem logo após termologia, que é óptica, tá? E após o óptica a gente fala, claro, de ondulatória. Então, seguindo aqui a sequência, vamos falar de espelhos e lentes. E vamos colocar tudo assim, um embaixo do outro, para você perceber que tem sim um padrão, para você aprender esse assunto de vez, tá certo? Então, se liga aí, pessoal. Espelhos, nós temos dois tipos de espelhos, né? Que nós tratamos aqui mais especificamente, que são os espelhos planos, olha lá, e os espelhos esféricos, tá certo? Já se eu falar de lentes, eu falo de dois tipos de lentes, né? Eu falo da lente que seja fina e da lente que seja grossa, né? Da lente delgada e da lente espessa, tá bom? O espelho esférico, ele pode sim ser classificado em côncavo e convexo, tá certo? Olha, uma coisa curiosa que você deve estar se lembrando aí é que o espelho convexo, ele tem todas as características de uma lente que seja de uma lente que seja grossa, né? A lente grossa, a lente espessa, ela é também chamada de lente divergente, tá certo? Já o espelho côncavo, ele tem todas as manhas para fornecer a imagem com a mesma característica da lente fina, da lente delgada, chamada de lente convergente, tá bom? Então, vou marcar aqui com outra cor, para você lembrar desse grande detalhe que ajuda o vestibulando de modo geral, né? Ó, espelho côncavo é muito semelhante à lente convergente. E espelho convexo, outra coisinha, vamos lá, bebê, ó, espelho convexo é muito parecido às características de imagem, o estudo com a lente divergente, tá bom? Boa dica, né? Para ajudar aí a galera no sentido geral, no contexto geral da coisa, tá bom? Bem, para eu fornecer as características da imagem, olha que legal, ó. Existe sim um padrão, não é isso que você quer saber? Se existe um padrão para pegar esse assunto? Pois é, tem sim, viu? Ó, a imagem no espelho plano, ela é sempre, eu falei sempre, virtual, direita e igual. Virtual quer dizer que ela está no lugar errado. Não, espelho. O papel do espelho, gente, é refletir. Então, é para o objeto e a imagem estarem do mesmo lado do espelho, para ser real. Porque o papel do espelho é refletir. Como a imagem ela é virtual, ela fica dentro do espelho. Está no lugar errado. A imagem, o instrumento que permite a imagem passar, não é um espelho, é uma lente. Então, como essa imagem está no lugar errado, ela é chamada virtual. Direita quer dizer que ela não é emborcada. Se o objeto está assim, a imagem também fica assim. E igual quer dizer do mesmo tamanho. Já o espelho convexo sempre dá a imagem do mesmo jeitinho. Ela é sempre virtual, direita e menor. E a lente divergente também sempre vai fornecer a imagem desse jeito. Virtual, direita e menor. Cara, que legal, né? Então, esses três caras aí, ó, não precisa nem desenhar eles, né? Vou fornecer a imagem sempre dessa forma, independentemente da situação. Salvo algum caso em que o espelho, que é espelho, ou que a lente não esteja sozinha. Se o espelho ou a lente estiver associado com outro espelho ou outra lente, aí, claro, e pode dar o tipo de configuração para a imagem. Agora, gente, o espelho côncavo e a lente convergente pode dar 5 posições para a imagem. Eu vou colocar aí, quando você está aprendendo um assunto, bota o objeto em cada lugar, vou logo botar aqui no ponto, tá certo? Te liga no macete aí, olha o bizu, bebê. Então, se eu tiver um espelho côncavo,
Aqui eu tenho 3 pontos importantes, né, para estudo, que é o vértice, o foco e o centro. Pois o objeto, cara, ele pode ficar em 5 posições diferentes, ó. Posição 1, 2, 3, 4, 5. Eu botei, ó, 3, 4 e 5. E a imagem em 5 posições distintas. Vou botar aqui outra coisinha, pronto. A imagem em 5 posições distintas. Então, ela não vai dar apenas uma característica de imagem, vai dar 5 imagens possíveis. Então, se o objeto estiver em 1, a imagem daqui embaixo do 3, ó, pequenininho. Se o objeto estiver em 2, a imagem dá embaixo dele também, igualzinho a ele. Se o objeto estiver no 3, a imagem dá aqui assim, ó, embaixo do 1 e bem grandona, olha lá. Se o objeto estiver no 4, a imagem dá no infinito, chamada imagem imprópria. E se o objeto dá no 5, a imagem fica do outro lado e é bem grandona. Olha lá o tamanho dela, ó. É o 5 linha. Então tem 5 posições diferentes. Não tem condição de uma pessoa desenhar cada situação dessa lá na hora do seu vestibular, que é tão rápido, né? Então você olha para a questão e, rapaz, é a posição 1 aqui. Ah, aqui é a posição 3. Então você faz assim, tá certo? Então tá aí, né? O espelho côncavo, ele fornece 5 posições distintas para a imagem, depende da localização que o objeto está, tá certo? Já a lente convergente, ela também fornece 5 posições de acordo com a posição do objeto. Então, esse aqui é o centro óptico, esse aqui é o foco e esse aqui é o ponto antes do foco, chamado ponto antiprincipal. Ele também tem focos e ponto antiprincipal do outro lado, secundários, mas tem, tá bom? Beleza, né? O objeto pode estar em 5 posições distintas, ó. Eu falei 5, que nem no espelho. Não sei se tu percebeu. O espelho, ele só forneceu uma imagem dentro do espelho, que é a imagem virtual, a imagem 5. Confere? As outras imagens ficaram do mesmo lado que o objeto, são imagens reais. Então, imagens reais, imagem virtual no espelho côncavo. Já na lente é o contrário. Quando a imagem ficar do outro lado, é a imagem real, que o papel da lente é refratar. Então, olha como é que vai ficar legal. Quando o objeto está no 1, a imagem está aqui assim, ó, pequenininha. Quando o objeto está no 2, olha aqui a imagem, ó, igualzinha que era. O objeto no 3, olha aqui a imagem. O objeto no 4, a imagem dá lá lonjão. Não existe, é imprópria, imagem sem nitidez, tá? Marca isso. Se o objeto estiver no 5, a imagem dá do mesmo lado e bem grandona. Olha lá. Os casos ímpares são os casos mais famosos do vestibular, tá? Deixa eu botar aqui o 5 no outro lugar, gente, ó. Me lembrei que tem uma regrinha, ó que legal, né? Tem uma regrinha que diz que sempre quem estiver mais próximo do instrumento é o menor. Se o objeto, se a imagem, não importa. Sempre o mais próximo é o menor. Deixa eu botar aqui, ó. Tá bom? Os casos mais famosos para vestibular, gente, são os casos ímpares, tá? O caso 1, o caso 3 e o caso 5. O caso 1 é como a imagem se forma na retina. Ela é real, ela é invertida e ela é menor. O caso 3 é dos slides, né, do retroprojetor, tá certo? E o caso 5 é esse aqui, é famoso mesmo para vestibular, que é a lupa, né? Que é a lente de aumento, tá bom? Professor, tem fórmula nesses assuntos? Tem fórmula? Bem, gente, espelho plano não tem uma fórmula assim marcante, porque a gente vai usar aqui geometria. A gente vai usar a geometria plana para resolver as questões. Já espelho ou lente tem a mesma fórmula. É a chamada relação de Gauss. Olha lá. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Esse F aí, ó, é a distância focal. Esse P é a distância do objeto até o espelho ou então até a lente, do objeto ao instrumento.
E o P' é a distância da imagem até o instrumento. Eu não gosto muito dessa fórmula. Eu prefiro ela assim, ó. O foco é o produto sobre a soma. É mais rápido, né? Então, essa formulinha aqui maravilhosa resolve a questão da mesma forma, só que é mais ligeiro. Se você pegar o produto de P e P' e a soma de P e P', já dá a resposta. Uma outra fórmula, para você saber quantas vezes a imagem é maior do que o objeto, a gente chama de aumento linear. É o famoso menos P' sobre P. O menos já é da própria fórmula. Alguns livros colocam assim, ó, F menos P. Aí eu fui pesquisar e descobri isso aqui, ó. Essa parte da fórmula tu usa em questões que não traz o foco. Claro, né? Não traz o foco. Eu uso essa fórmula aglutinada a primeira. Essa daqui tu usa em questões que não traz o P', lógico, né? Não tem o P', eu vou usar o F e o F menos P. Falta alguém bolar uma fórmula para tratar em questões que não tem o P, que não tem a distância do objeto até o instrumento. O que foi que eu fiz? Somei aqui em cima, F menos P', somei aqui embaixo, cancelou o P, ficou assim. Essa formulinha aqui maravilhosa, você usa em questões que não tem a distância do objeto até o instrumento que está usado, né? Se é a lente ou o espelho. Que fórmula massa, né? Resolutivo. Outra coisa, gente, os sinais. O foco pode ser positivo ou negativo. O P' pode ser positivo ou negativo. O I pode ser positivo ou negativo. Quando é que o foco é positivo? Se for espelho, é espelho côncavo. Se for lente, é lente convergente. Se parece, lembra? Foco negativo, espelho convexo. Se for lente, lente divergente. Eles se parecem, lembra? P' positivo é quando a imagem é real. P' negativo é imagem virtual. O I positivo é imagem direita. E o I negativo é imagem invertida. Outra curiosidade, para acabar aqui com essa aglutinação de assuntos, toda vez que o P' for positivo, o I vai ser negativo. Toda vez que o P' for negativo, o I é positivo. Isto é, toda imagem real é invertida e toda imagem virtual é direita, salvo alguma questão que você possa vir que traz instrumentos misturados, vários espelhos e várias lentes, aí não vale mais isso, tá? Então, só dica legal, né? Para você poder treinar aí, fazer exercício até umas horas, tá bom? Mas é isso, até a próxima, valeu galera!